O Evangelho segundo São Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus entrado na casa de um dos principais fariseus, num sábado para comer, eles espiavam-no. Precisamente então, estava ali à sua frente um hidrópico. Dirigindo-se aos legistas e aos fariseus, perguntou-lhes Jesus: é lícito ou não curar no dia de sábado? Ficaram calados. Ele, porém, pegando-lhe pela mão, curou-o e mandou-o embora. Em seguida observou-lhes: quem é de entre vós, se lhe cair um jumento ou um boi no poço, o não tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? E eles nada podiam responder a isso. Depois, visando o modo como os convidados escolhiam os primeiros lugares, disse-lhes ainda esta parábola: quando fores convidado para um jantar de boda, não te recostes no primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa, de mais consideração do que tu, tenha sido convidada pelo dono da casa, e que vindo este, que te convidou a ti e a ele, te diga: cede lugar a este, e tu, corrido de vergonha, passas a ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, vem mais para cima. Então ver-te-ás honrado na presença dos outros, que também estiverem recostados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe, Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se um pouco. Hoje nós estamos no 16º domingo depois de Pentecostes. Nós, nesse tempo que nós estamos, já estamos preparando novamente para o Advento. E apesar de o Evangelho tratar muito sobre o orgulho dos fariseus e tratar do orgulho também daquela classe, principalmente dos doutores da lei, a classe dos sacerdotes, nosso Senhor também nos abriu um pouco o leque para falar daqueles que se humilham e que por isso serão exaltados. Hoje falamos daquela Senhora Soberana, a Virgem Maria. Para os senhores belenenses, logo depois será a festa de Nossa Senhora de Nazaré. A festa de Nossa Senhora de Nazaré nessa cidade de Belém. Ou seja, nós temos aqui um grande motivo para comemoração, um grande motivo para alegria e festividade. Estamos próximos da festa daquela que é totalmente consagrada nesta casa do pão. Nazaré quer dizer consagrado e Belém quer dizer casa do pão. A cidade de Belém, aquela cidade que é digna de ter tido em seu ventre, em seus muros, a dita de ver nascer o rei Davi, o rei que haveria de governar com mão justa e a base da graça de Deus, o reino de Israel. É a casa do pão. É aquela casa onde todos que vão buscar consolo e conforto vêm-se consolados. Belém é a menor das cidades de Judá, é a melhor da cidade daquela região, a menor da cidade daquele povo. E todavia, apesar de ser pequena, apesar de aos olhos do mundo parecer insignificante, dela veio duas grandes almas. O primeiro foi o rei de Israel, o rei que trouxe grandeza para aquele povo. E o segundo foi o pão dos anjos. O segundo foi o rei de justiça, aquele que alegra o coração dos anjos, aquele que criou o céu e a terra, aquele que se fez homem e habitou entre nós, Jesus Cristo. E ele veio pelas mãos da Virgem Maria. Ela veio naquela cidade, veio naquela região totalmente insignificante e não encontrou repouso, não encontrou pousada nenhuma que lhe atendesse, não encontrou nenhum lugar que lhe abrisse as portas, não encontrou maternidade onde pudesse ter seus filhos, seu filho. Encontrou ali somente uma estrebaria entre animais, e para berço, para lugar de recolhimento, encontrou uma manjedoura, um coxo. Mas, mesmo assim,
neste lugar insignificante, foi o lugar que nosso Senhor Jesus Cristo quis nascer. Belém é a casa do pão. E o pão, para ser formado, precisa de sofrimento. O pão, para nós termos o pão em nossas mesas todos os dias, nós temos que semear o trigo, e este deve morrer, para que possa dar fruto. Daquelas espigas de trigo, nós tiramos muitos caroços para semear novamente, mas muitos caroços nós vamos fazê-los torrar, vamos fazê-los moer. Depois de moídos, nós vamos amassá-lo com água, azeite e outras coisas mais, mas vamos amassá-lo com nossas mãos por horas a fio. Depois de amassado, nós vamos assá-lo, e depois de assado, nós vamos comer. Nosso Senhor quis nascer em Belém para nos mostrar que para ir nascer em nossa alma tem que vir do sofrimento. Para descer em nossos corações, nós temos que ter o sofrimento de uma boa confissão, temos que ter o sofrimento da penitência, temos que ter o sofrimento de uma vida pura, temos que ter o sofrimento de olhar para este mundo depravado e renegá-lo todo, renegar as belezas do mundo, renegar as amizades do mundo. Nosso Senhor fala isso para todos. Ele nasceu em Belém para todos, mas morou em Nazaré para alguns. Nazaré quer dizer consagrado. Destes que nosso Senhor nasceu, nosso Senhor separou uma porção. Assim como essa cidade de Belém que nós estamos hoje é muito grande, é a capital de um estado imenso, nós temos neste meio um pequeno recôndito, uma pequena igreja. Para uma cidade tão grande, é pequena. E nessa pequena igreja, nosso Senhor separou alguns escolhidos. A igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Quando nós temos essa noção de que Nosso Senhor, Ele escolhe alguns poucos para amá-lo, Ele reserva uns poucos para viver com Ele, para afeiçoar-se a Ele, para buscar dele repouso. Então nós temos a noção de que Nosso Senhor escolheu uma pequena porção para si. Essa pequena Nazaré, não somente para nós, nos tempos modernos, são aqueles poucos que estão buscando a Deus, mas esse Nazaré que nós estamos hoje, nós podemos dizer que são para os consagrados, para as almas religiosas, para as almas que buscam a Deus neste tempo com maior perfeição. Nosso Senhor, nestes tempos em que nós estamos, separou para si alguns nazoreus, alguns consagrados, que Ele reservou e fez parte de sua herança. Nós não sabemos quantos são, mas sabemos que eles estão ali. Eles são o motivo porque Nosso Senhor ainda não destruiu o mundo. Eles são para a raia da justiça divina. Por meio deles, o mundo ainda existe. Por meio deles, ainda há chance de salvação. Quantos de nós não devemos a nossa conversão às orações daquela religiosa num claustro, que nunca viu a luz do sol praticamente, fora daqueles muros? Quantos de nós não devem própria conversão a um daqueles religiosos que fazem penitências mosteiros e suspiram por meio de gemidos as graças altíssimas para nossas almas? Quantos de nós não está aqui hoje assistindo a essa Santa Missa por meio das almas daqueles missionários que, abnegando-se de sua casa, abnegando-se de sua vida, abnegando-se de todo o conforto de esposa, de filho, de trabalho, vai para terras distantes de sua casa e ali, desprovido de todos os bens confortáveis da vida mundana, entrega-se somente a Deus? Quantos de nós não devem a sua própria conversão ao sangue de tantas almas que já neste tempo sofreram martírio? Estes são os nazarenos. Estas são as almas que Nossa Senhora de Nazaré reservou para si. Todos nós somos conservados a ser destes que Nosso Senhor reservou, que Nossa Senhora reservou. Todos nós, nessa grande Belém, que é o mundo não o mundo pagão, o mundo da igreja.
nós reservamos uma pequena porção, que são as almas escolhidas. Toda a cidade tem uma Nazaré. E essa cidade, essa Nazaré, são os mosteiros, a vida consagrada. Nós devemos muito a eles. Se não tem em toda a cidade, ao menos em todo o estado. Se não em todo o estado, ao menos em todo o país. E devemos muito a eles. São suas orações, seus sacrifícios, suas penitências, seu amor a Deus, que nos faz até hoje converter-nos e salvar-nos. Por isso, incentivemos a vida religiosa, incentivemos a vida consagrada. A Virgem Maria, ela nos deu essa prova de amor, consagrando-se a Nosso Senhor totalmente naquela pequena Nazaré. Obediente a São José, o menino Jesus nos deu prova disso, a obediência, submetendo-se a Nossa Senhora e a São José. E assim aquela família, que não é só exemplo para toda a família cristã, é exemplo maior ainda para a vida religiosa, porque eles são o máximo exemplo de pobreza, castidade e obediência, que são os votos que todos os religiosos fazem. Por isso, agradeçamos este tempo, louvemos este tempo a Divina Majestade, que nesta época que nós estamos, humilha tanto de nós a escolher essa vida consagrada. Humilha tanto de nós para afastar-nos de nossa vida, de nosso conforto. Esperamos nessa terra somente a exaltação no paraíso. E assim Nosso Senhor, desde já, nos chamará a sentar-nos próximos de suas núpcias. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.